Oi, eu sou a Madu e hoje eu vou falar um pouco sobre um dos assuntos mais importantes para a manutenção da nossa saúde, a nossa alimentação. O Ayurveda fala que poucos de nós temos a possibilidade de fazer terapias com frequência ou receber uma massagem uma vez por semana, mas todos nós comemos todos os dias e é por isso que a alimentação é tão importante. O Ayurveda tem um termo muito bom que é o Kitchen Pharmacy em inglês, que é a farmácia na cozinha. Isso vai super de encontro a uma frase bem famosa de Hipócrates, que falou que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. A gente, com os nossos hábitos alimentares, pode incluir realmente no nosso dia a dia alimentos importantes para a manutenção da nossa saúde. A gente pode incorporar na nossa alimentação temperos, especiarias e ervas que ajudam demais, tanto na digestão quanto no equilíbrio de vários outros distúrbios. E esse equilíbrio da nossa alimentação para uma manutenção da saúde começa, na verdade, antes da escolha dos alimentos. Ele começa na nossa capacidade digestiva. Então, capacidade digestiva é responsabilidade de Agni, uma palavra em sânscrito que tem vários significados. Agni é o elemento fogo, dos 5 elementos que formam todo esse nosso mundo material, mas Agni também é o nome de uma das deidades mais antigas dentro das escrituras clássicas. É uma das primeiras deidades que aparecem. Essa deidade, Agni, é o responsável por levar as nossas oferendas aos devas. E é por isso que em toda cerimônia tem o fogo presente. E Agni é também a nossa capacidade digestiva. Porque a gente não é aquilo que a gente come. A gente, na verdade, é aquilo que a gente consegue digerir. Então a gente pode fazer escolhas excelentes de ingredientes para nossa alimentação e ainda assim, se a gente não tiver uma boa capacidade de digestão e de assimilação desses ingredientes, eles vão se transformar em toxinas dentro do nosso corpo. Então a nossa capacidade digestiva é o ponto inicial para o equilíbrio da nossa saúde a partir da nossa alimentação. Agni dentro do nosso corpo é o fogo biológico que regula o nosso metabolismo. Agni, além de responsável pela nossa digestão, é um dos fatores mais importantes para o equilíbrio da nossa saúde. Um Agni bem equilibrado garante longevidade, clareza mental e equilíbrio do nosso metabolismo como um todo. Já o Agni, quando está em desequilíbrio, ele é um fator muito importante para a causa da doença. Porque quando a gente não tem a capacidade de digerir, que vem de Agni, o que a gente ingere se transforma em ama. Ama é o nome em sânscrito para biotoxinas. E essas toxinas formadas no nosso corpo, a partir de uma não capacidade de digestão, é um fator primordial no início de qualquer desequilíbrio e doença. Falando da alimentação propriamente dita, o Ayurveda faz a escolha dos alimentos e de como a gente deve montar uma refeição a partir dos sabores desses alimentos. Então a gente estuda 5 sabores, cada um deles é formado por uma proporção diferente dos 5 elementos, que é a mesma origem de tudo nesse mundo material, mas é também o mesmo princípio da formação dos doshas no nosso corpo. E como tantos doshas quanto sabores são formados pelos esses 5 elementos, a gente segue usando aquela regrinha que eu também falei no vídeo anterior sobre o equilíbrio dos opostos, para escolher qual tipo de alimento a gente deve ingerir e em qual proporção. Então, a primeira regra para a alimentação é que a gente só deve se alimentar quando a gente realmente está com fome. Porque se a gente ainda não está com fome e se alimenta, as chances são de que a nossa refeição anterior não foi bem digerida, e isso, comer em cima de uma refeição que não foi bem digerida, tem uma grande chance de acumular essas biotoxinas no nosso corpo, ama. Depois disso,
o que a gente faz é colocar um pouquinho de cada um dos 5 sabores em cada uma das refeições, em maior ou menor proporção. Então, os 5 sabores e os respectivos elementos que formam esses sabores são: terra mais água forma o sabor doce. E como a gente tem cafa formado por terra e água, o sabor doce tenta a aumentar cafa no nosso corpo e tende a equilibrar pita e vata. Terra mais fogo forma o sabor azedo. E como a gente tem o dosha kapha formado por terra e o dosha pita, que também tem fogo como parte da sua constituição, o sabor azedo tende a aumentar kapha e pita no nosso corpo e tende a diminuir ou equilibrar a vata. Os elementos água e fogo formam o sabor salgado. E esses dois elementos estão presentes nos doshas pita e kapha, que são os doshas que tendem a ser aumentados pelo sabor salgado, e esse sabor tende a equilibrar ou diminuir vata. Fogo e ar formam o sabor picante, e esses dois elementos estão presentes tanto em vata quanto em pita. Então, o sabor picante tende a aumentar pita e vata no nosso corpo e tende a equilibrar kapha. Ar e éter formam o sabor amargo. E esses dois elementos estão presentes em vata, que é o dosha que tende a ser agravado com o consumo de alimentos amargos, e ele tende a equilibrar pita e kapha. E finalmente, ar e terra, eles formam o sabor adstringente. São dois elementos que estão presentes em vata e kapha, então esse sabor tende a aumentar a vata e kapha e tende a equilibrar ou diminuir o dosha pita. O Ayurveda, através desse princípio do Kitchen Pharmacy que eu falei no começo da nossa conversa, ele vê grande importância e grande ajuda nas especiarias. Então, as especiarias é o que alimenta a Agni, é o que mantém a Agni em equilíbrio. A gente, principalmente aqui no Brasil, está muito acostumado a temperar a nossa comida só com alho e cebola. E, na verdade, a gente, além dos sabores das especiarias, elas são um hábito muito saudável. A cozinha indiana usa muito as masalas, que são misturas de especiarias que podem ser acrescentadas tanto no preparo quanto no prato pronto já. E é assim, inclusive, que a gente deixa o alimento dentro de uma família saudável para todo mundo. Então, uma pessoa dentro de uma família que tem uma constituição mais kapha pode adicionar determinados temperos já ao seu prato pronto. Se na mesma família tem uma pessoa mais pita, esses temperos podem ser outros, e a mesma coisa com vata. Então, esse hábito de ter masalas, ter temperos dentro das nossas refeições, ele é um hábito muito saudável. Então, levando em conta a sua capacidade digestiva e os doshas predominantes na sua constituição nesse momento, você pode escolher a quantidade de alimentos que você vai ter numa refeição e também as proporções entre esses 5 sabores que eu mencionei. Lembrando que os 5 sabores devem estar presentes no seu prato, mas em maior ou menor quantidade de acordo com o dosha predominante na sua constituição. A outra coisa muito importante para o Ayurveda é a energia desse alimento. Então, todo o processo de produção até esse alimento chegar na sua casa, ele alimenta os ingredientes de determinada energia. Então, os ingredientes de origem orgânica, com certeza, têm uma energia muito mais favorável para a manutenção da sua saúde. A energia de quem cozinha essa refeição para você é muito importante. Uma refeição cozinhada com amor realmente alimenta muito mais do que uma refeição que você comprou congelada e guardou um tempão na sua geladeira. Claro que às vezes isso é necessário nas nossas rotinas, mas quais são as nossas prioridades, né? O alimento é o que faz o nosso corpo funcionar. É o primeiro fator do bom funcionamento do nosso corpo.
Eu estou preparando uma apostila que, além desses elementos que formam cada um dos sabores, tem algumas receitas de Kitchen Pharmacy relacionado a esse conceito, com os temperos, e eu vou disponibilizar junto com esse vídeo. E eu espero que sejam informações úteis para que as suas rotinas ligadas à sua alimentação mantenham o seu corpo em equilíbrio. Obrigada!